Esse texto nós lemos na nossa devocional durante a semana. Quem está fazendo o jejum pelos filhos, nós estamos em 31 dias de jejum pelos filhos. Nunca é demais a gente jejuar por esses benditos filhos nossos. Sempre estamos em jejum. E achei bem bonitinho, conversei com a Arely, a semana ela esteve em casa, eu também estou em jejum agora pela minha filha. Eu entrei no jejum de vocês, falei, ufa, que bênção, né? Primeiro ano da Elis, primeiro jejum, ela está jejuando também. Falei, então estamos ensinando direito os nossos filhos. Vamos ler a palavra do Senhor? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus está falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então ele está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você pode se assentar, que a palavra do Senhor fique em nossos corações. Nós vamos ler outros textos que você vai poder ler mesmo assentado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu fiquei pensando e meditando nessa palavra, porque eu tenho uma sede, um desejo de ver a Deus. E eu creio que na Bíblia, uma das pessoas que mais teve esse desejo foi Moisés. Moisés dizia, eu quero ver a sua face, Senhor, eu quero ver a sua face. E ele tinha esse anseio no coração, desejo de ver o Senhor. E Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu fiquei pensando que Jesus, então, ele deu a receita para nós que queremos, que ansiamos ver o Senhor. Se você quer ver o Senhor, você tem que estar com o seu coração limpo. É só isso. É tão simples, né? Porque o evangelho é simples. Bem-aventurado, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Na realidade, simples, mas não tem um simples assim, porque tudo que é simples é muito complicado, né? Porque o evangelho é simples, mas ele demanda de nós. E tem uma história na nossa devocional que diz assim, certa vez um jovem resolveu visitar um artesão e percebeu que ele ficava sentado em frente ao fogo, enquanto a prata era refinada. Tinha que saber o exato momento de tirar a prata do fogo. Se tirasse antes, haveria muita impureza. Se deixasse passar, a prata seria destruída pelo fogo. Então tem um momento correto de tirar. Muito curioso, a pessoa perguntou, como você sabe o ponto exato? Como você sabe a hora que a prata está purificada? E ele sorrindo disse para sorrindo, Ourives respondeu, é muito fácil. O ponto certo é quando eu vejo a minha imagem nela. Ele ficava olhando, quando aparecia a imagem dele, quando a prata refletia a imagem dele como um espelho, era o ponto correto que ela estava purificada. Jesus é o nosso parâmetro de limpeza. Então, como é que você sabe que o coração é limpo? Que o coração está limpo para ver a Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o único que teve o coração totalmente limpo, porque ele não pecou. Então a nossa imagem, o nosso alvo, o nosso espelho deve ser Jesus Cristo. Você vai olhando para Jesus e Jesus vai olhando para nós e nós vamos estar no ponto quando nós refletirmos Jesus. Nós temos passado por muitas lutas. E eu particularmente, quando eu li esse texto, eu pensei, Deus, eu não quero ser retirada do fogo antes de estar no ponto certo. Porque às vezes nós começamos a passar por tantas lutas e eu penso que eu falei isso domingo passado, que esse tempo de jejum desses 31 dias tem sido o jejum do choro para mim, da confissão, de me colocar no pó e dizer, Deus, tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida, tantas coisas que eu quero
que o Senhor transforme, tantas coisas que o Senhor está me mostrando. Cada dia eu quero estar mais perto de Ti, cada dia eu quero ver mais a Sua face. E Isaías, quando chegou perto do Senhor, viu só impureza, e eu creio que não tem como você dizer que ora, eu orei hoje de manhã, mas você não achou nada de errado em você, você não confessou nada, então tem alguma coisa errada, porque quando nós chegamos perto de Deus, automaticamente nós começamos a ver as impurezas do nosso coração, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E quando nós nos aproximamos dele, nós começamos a ver as impurezas do nosso coração. Isaías, lá em Isaías 6, ele diz que eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e quando ele olha para o Senhor, ele diz: ai, Senhor, eu sou impuro e eu moro no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor envia o anjo, coloca tenaz nos seus lábios, e aí começa a purificar. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E nós precisamos buscar isso todos os dias. Todos os dias nós vamos buscar a limpeza no nosso coração. Porque se a gente quer ver o Senhor, a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. O Salmo 12, verso 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ontem, quando a Ingrid falava sobre o tempo, ela testemunhou da dificuldade dela de, não era com relação ao tempo, mas de ter paciência mesmo, né? Ela não usou essa palavra, mas era essa a ideia. Que ela colocava, ela está fazendo carteira de motorista, ela deu entrada, mas a ideia dela é daqui tantos meses ficar pronta, eu já vou resolver isso adiante, eu vou organizando as coisas. Eu e você fazemos isso todo o tempo, né? Não estou aqui de maneira nenhuma criticando, acho que ela foi muito corajosa de dizer e muito, muito bom a pessoa constatar e olhar para dentro de si e achar essas coisas, e é isso que nós temos feito. E quando ela falava sobre isso, né, eu fiquei pensando, e ela falou assim: o Espírito Santo me falou que Deus, que tudo tem um tempo determinado, né? E aí ela leu o texto de Eclesiastes que diz isso, e eu fiquei pensando: ok, Deus, eu entendi. Nós estamos, o Espírito Santo tem que nos dizer o que está na Bíblia, e é comigo também, não é só com ela. O Espírito Santo estava lendo o que estava na palavra, né? E eu fiquei pensando, para Moisés, para Elias, para Abraão, para João, Deus disse coisas inéditas, que não estavam em nenhum texto. Então nós estamos ainda no texto, nós precisamos sair do texto, nós precisamos caminhar além, porque Deus tem me revelado também as coisas do texto, e eu falo: Deus, eu quero mais. E eu acho que é para isso que a gente tem que caminhar. Nós temos aprendido na palavra, eu tenho lido a palavra, eu sempre leio a palavra, vocês sabem disso. Eu leio muito a palavra, eu gosto da palavra, eu amo a palavra, mas eu quero a revelação além da palavra agora. Eu quero saber o escondido, o que está no mistério escondido de Deus, porque Deus tem me revelado na palavra. Deus tem me revelado a palavra, que já é a revelação. A palavra é a revelação, mas Deus quer nos dar algo mais nesse tempo. Deus quer nos dar algo mais, porque Ele deu algo mais além para Moisés. O que Moisés falou para o povo, ninguém sabia, nem tinha ouvido falar. Ninguém sabia. O que Deus falou e revelou para Abraão, ninguém mais sabia. O que Deus falou com Elias, ninguém mais sabia. Ninguém mais sabia. E é isso que eu acho que é nesse patamar que Deus quer que nós hoje busquemos, que a gente vá além no caminhar com Ele, no vê-lo, no conhecê-lo, porque Ele quer revelar para nós além do que está na palavra, além do que está ali, muito além do que está ali.
E Jesus, ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para a gente ter acesso ao Santo dos Santos, para a gente conhecer e receber além do que está já revelado, porque a palavra já está revelada. E Deus quer nos revelar além. Deus quer nos revelar além. Jesus é o nosso parâmetro de coração limpo. E eu entendo que para ver Deus, para que a gente conheça mais de Deus, o que Jesus está nos dizendo em Mateus é: bem-aventurado, você é muito feliz quando o seu coração vai sendo purificado como a prata, seu coração vai sendo limpo a cada dia mais, e mais você vai ver a Deus. Não tem como eu ver a Deus fazendo coisas. Não tem como eu ver a Deus fazendo coisas. Eu ouvi esses dias, eu raramente pregava sobre esse texto, porque eu tinha uma dificuldade de entender o processo, mas quando fala de Nadab e Abiú, é isso, né? Nome esquisito. Que levou fogo estranho para Deus, eu ficava pensando, que treco de fogo estranho. E aí existe 1000 palavras a respeito disso. E aí eu lendo o texto e aprendendo sobre, lá o texto fala que quando Moisés terminou de fazer o tabernáculo e fazer o santuário e tal, Deus mandou fogo do céu. E esse fogo acendeu os candelabros lá. E esse fogo era um fogo que não foi aceso com fósforo, nem com pedrinha, nem com madeirinha. Ele foi aceso como? Do céu. É um fogo do céu. E aí, eles guardavam, esse fogo ele não podia ser apagado. O texto fala que ele tinha que ser mantido aceso. Então, eles ficavam colocando óleo e tal para manter aceso. Quando eles iam de um lugar para o outro, eles estão no deserto, né? Levavam eu penso tipo lamparina, mas tinha que carregar aquele negócio para não apagar, de jeito nenhum. Porque era um fogo que não foi aceso por mão humana, foi aceso pelo Senhor. Nadab e Abiú, quando foram mandados que eles fossem lá acender o fogo no holocausto e tal, e era para usar que fogo? Do Senhor. Mas eles pegaram e acenderam o fogo do fósforo. Acenderam o fogo, um fogo. À vista dos outros, as pessoas que olharam, fogo tem diferença? Labareda de fogo, é tudo igual. Mas Deus sabia que aquele fogo era estranho. Aquele fogo não é o fogo do Senhor. É um fogo forjado por mão humana. E aí, o que acontece com os dois? Morre os dois. Queimado, próprio fogo. Porque eles estão levando para o Senhor um fogo que não é um fogo vindo de Deus. Nós podemos, e eu fiquei bem preocupado com isso na hora que eu estava lendo esse texto, nós podemos aparentar pessoas que são limpas de coração. Nós podemos fazer coisas, né, que aparentam que sejamos limpos de coração. São pessoas crentes, né, que fazem tudo certinho, né, faz isso, aquilo, fala alto, dá ordem, bate no peito, né, como os fariseus, mas Deus sabe que fogo você está levando para o altar. Deus sabe. E pode parecer como o fogo do Nadab e Abiú, igualzinho do altar. Só que não era o fogo que Deus tinha colocado lá, que veio do céu. Lá no Pentecoste, a gente vê o língua de fogo, não é? Que eram cheios do Espírito Santo. Esse fogo que desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, é um fogo vindo do céu, que não foi aceso por mão humana, foi aceso por
Deus, que não pode ser apagado. E se for apagado, não pode ser aceso por mão humana. A igreja tem que tomar muito cuidado para que não seja forjada por mão humana. A nossa vida cristã não pode ser feita no nosso braço. Eu falei domingo passado que eu estou fazendo um curso e maior parte do tempo eu me sentei em cima de papéis e falei, meu Deus, essas coisas não estão totalmente corretas dentro da minha casa e eu quero pôr em ordem. E eu fiquei lá enlouquecida, chorando, orando, né, com os papéis na minha mesa, e eu vou resolver, entrei em crises e crises, até que Deus me falou que já estava revelado na palavra, e eu fiquei louca de brava, porque eu quero aprender coisa nova e não que já está lá, né? Ele falou assim, você vai resolver isso no seu braço ou no meu? Pensei, acha. Peguei tudo aqueles papel, queimei, joguei no lixo. Nem joguei no lixo, eu queimei mesmo. Falei, não vou resolver nada. Deus, o Senhor vai me dar instrução, passo a passo do que eu tenho que fazer. Hoje, Senhor, eu tenho que fazer isso, é isso. Amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo. Porque não é no meu braço, é no seu. Eu não quero fogo que não seja fogo do céu. Chega de tentar resolver as coisas no meu braço. E nós tentamos o tempo todo, e por isso nós nos desgastamos, e por isso nós ficamos cansados, e é por isso que nós estamos, né? Cansadíssimos. Cansadíssimos. Porque nós tentamos fazer as coisas no nosso braço. No nosso braço. Nós precisamos aprender que nós precisamos do fogo de Deus e não do nosso. Nós precisamos aprender que nós precisamos deixar Deus fazer. Se você pensa hoje, Deus, eu quero te ver, eu quero ser limpo de coração, você tem que entender que quem vai limpar o seu coração é o Senhor. E você tem que entregar todos os dias a sua vida ao Senhor. E Ele vai, porque Ele é a fonte da limpeza, da purificação. O Salmo 51, verso 10, o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista sabia disso. Ele não fala assim, eu vou ter um coração puro e eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, eu vou deixar aquilo outro e eu vou deixar o meu coração puro para eu ver a Deus. Não, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, não sou eu que vou fazer isso. É Deus que vai purificar e limpar o meu coração. É Deus que vai me dar um espírito inabalável. É Deus que vai transformar o meu coração. E eu vejo algumas pessoas dizendo, Deus transforma o meu coração. E eu fico pensando, será que a pessoa está perguntando mesmo isso? Será que ela quer isso mesmo? Ou é só uma palavra, né? Da boca para fora, porque isso é... Quando a gente pensa em transformação, em purificação, a gente pensa que a gente vai ser colocado no fogo. E eu penso assim, ó, o fogo está ali onde está a Jocelaine, o fogo de Deus. E Deus está nos colocando no fogo, mas nós temos livre-arbítrio de chegar mais perto e querer dizer, eu quero ficar dentro desse fogo, ou dizer, não, eu não quero, e eu quero viver uma vida assim, meio lá, meio cá. Quero aproveitar das bênçãos, mas não quero passar pelo fogo. Isso é real, pastora? É real. É real porque lá em Êxodo o povo faz isso. E nós também fazemos isso. Êxodo 20, 18 a 21, acontece exatamente isso. Porque Moisés, ele queria muito ver a face de Deus, e ele pediu muito a face de Deus. E lá em Êxodo 18, o povo teve oportunidade de também caminhar vendo a face de Deus e caminhando com Deus. Mas o povo pede para não fazer isso, que ele não quer isso. Eu não sei qual é a posição do povo de Ideia, mas naquele tempo eles provavelmente tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles.
E Êxodo 20, verso 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, som da trombeta, o monte fumegante. O povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês, ou seja, passar pelo fogo, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Ou seja, Deus queria purificar o povo. Deus queria colocar coração puro para que eles pudessem ver o Senhor. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Veja que a gente tem livre-arbítrio. Moisés se aproxima da nuvem, Moisés quer ver a face de Deus e o povo diz: não quero. Fala, Moisés, com a gente e nós ouviremos, mas nós não queremos ver a face de Deus. Porque para ver a face de Deus é necessário que Ele nos purifique no fogo como a prata, para que nós sejamos, possamos refletir a imagem dEle. Para refletir a imagem dEle, nós precisamos passar pelo fogo. E o povo não quis. E muitas vezes nós também não queremos. Quando começa a coisa a esquentar, a gente fala: ah, não, deixa alguém vir orar por mim, deixa alguém fazer. Eu não quero que Deus faça isso no meu coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente quem nós somos e quem Ele gostaria que nós fôssemos. Deus tem um projeto, um plano para todos nós. E Ele quer que a gente viva em paz com todos e busquemos a santificação, porque a santificação é que gera esse coração limpo também. Quando a gente começa a ler a palavra e deixa Deus mexer na vida da gente, a gente começa a ser santificado, ou seja, mais santo, não é santinho, é mais perto de Deus, mais separado para Deus, e a gente começa então a ser queimado como a prata. E aí Deus vai transformando o nosso interior e não o nosso exterior. Samuel, quando ouve a voz de Deus, e quando eu leio esse texto de Samuel, quando ele vai encontrar o rei, Deus não queria colocar um rei, né, gente? Deus falou assim: olha, povo, ouve a minha voz, caminha comigo. Mas se você viu que desde lá de Moisés o povo não queria isso. Eles queriam que alguém fizesse isso por eles. E aí eles pedem para Samuel um rei. E quando ele vai procurar, já tinha não dado muito certo com Saul, a história lá nos conta, e ele vai procurar Samuel, Samuel vai procurar o rei na casa de Jessé, e aí tem todos os filhos, e ele olha então, né, como nós olhamos, né, o mais alto, esse serve para ser rei, esse assim assado, e ele fala: agora é esse mesmo. Na mente de Samuel ele fala: é esse. E Deus fala com ele: não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E eu fico pensando, como profeta, né? Samuel olha para a pessoa e diz: é esse. E Deus fala assim: você não está enxergando com os meus olhos. Você vê a aparência ainda, Samuel. Você ainda está longe de ver como eu vejo. Samuel, com toda a sua sabedoria, erra feio. Erra feio. E se fosse escolher pela sua própria mão, ele teria escolhido errado. Ele não teria escolhido Davi. Ele teria escolhido o irmão de Davi, que Deus está dizendo que tinha rejeitado. E eu fiquei pensando: que será que como é que seria esse irmão do Davi que Deus rejeitou? Né? Porque a gente foca muito nesse texto, falando: Davi detinha o coração de Deus. O Edenilson está mandando eu vir para cá, gente. Vou contar para vocês. Essa câmera que fica lá e cá, né? Tá bom, vou obedecer.
A gente foca muito em Davi, mas como era esse irmão de Davi que Deus diz que tinha sido rejeitado? Que tipo de adoração, que tipo de vida diante de Deus, porque ele era filho de Jessé também, que Deus o rejeita. Deus disse, não é porque ele era alto que ele foi rejeitado, nem porque ele era baixo, era porque Deus está dizendo, eu vi o coração dele. Eu vi o coração dele, e esse eu rejeitei, e não é esse que eu quero aquele outro, porque aquele coração eu aceito e esse não. E não é não aceito para ser de Deus, eu não aceito para ser rei. Eu não aceito para cumprir a missão que eu estou determinando. E eu creio que para cada um de nós, Deus tem uma missão e às vezes nós queremos fazer, e nós queremos tanto fazer aquela obra, e nós nos esforçamos tanto, mas nós queremos fazer no nosso braço, e nós acabamos levando ao altar um fogo que não é o fogo do Senhor. E Deus não quer que a gente se esforce tanto. Deus quer que a gente se humilhe. A Deus quer que a gente se coloque diante dEle, porque para ver o Senhor, Ele quer limpar o nosso coração. O primeiro passo, então, é a gente entender que a gente precisa ser limpo de coração para ver a Deus. Não tem outro jeito. Não tem um jeito de você comprar isso, não tem um jeito de você aparentar isso. Você tem que ser limpo de coração. O segundo passo que eu vejo aqui é que a gente precisa de um parâmetro. O que é ser limpo de coração, então? Ser limpo de coração, o único que foi limpo de coração foi Jesus. Então, o meu parâmetro, o meu alvo é olhar para tudo que Jesus foi, tudo que Jesus pensava, tudo como Jesus agia, como ele olhava, como ele falava, como ele ouvia, e é esse o meu alvo, é o meu parâmetro, Jesus. Eu preciso refletir a imagem de Jesus. O terceiro passo é entender que eu não consigo parecer com Jesus com as minhas próprias forças. Não adianta eu falar, eu vou ler um capítulo por dia e fazer aquele plano de leitura lá que algumas pessoas, eu não tenho nada contra, desde que você medite nisso, mas não faça isso como uma obrigação. Eu vou ler 3 capítulos hoje, lá hoje manda ler Gênesis, ler Mateus, não sei o que, e vai tentando ler como uma obrigação. Isso não vai resolver nada na sua vida. Se você ler um versículo da Bíblia no dia, e esse versículo transformar o seu coração, como está aqui, eu li um versículo que dizia... O que lá no primeiro versículo que a gente leu? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Só isso. Eu estou mastigando, faz uma semana inteira, já li um monte de texto e ainda estou mastigando esse versículo e mastigando esse versículo. E eu não preciso ler um livro inteiro para Deus mexer e transformar a minha vida. Às vezes uma palavra pequena, Deus vira a minha vida do avesso. E pode virar a sua também, e eu sei que vira. Então, a gente precisa entender que não é a gente, nem o esforço de ler muita palavra, nem de ficar 1 hora ajoelhado, nem de fazer jejum assim ou assado. Tudo isso são disciplinas cristãs importantíssimas, mas não é um meio de você comprar Deus. Não é uma barganha. Não é porque você faz jejum 31 dias pelos seus filhos que Deus vai ter obrigação de fazer alguma coisa. Nesse tempo, Deus vai transformar a sua vida e a da sua família consequentemente. Quem limpa o coração é Jesus. Quem limpa o coração é o Senhor. Quem limpa o coração é o Senhor. E se você quer, e aí vem a terceira parte que eu acho a mais importante de todas, porque tem a ver com o nosso desejo. Você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso querer passar por essa fornalha ou não. Tem gente que quer sair correndo da fornalha. Tá difícil na sua casa? Tá difícil na sua vida? Tem coisas complicadas no seu trabalho? Tem um chefe terrível? Tem um professor horrível? Tem uma escola difícil? Tem um problema financeiro seríssimo?
Tem um problema em casa seríssimo, talvez seja a fornalha de Deus para depurar e para refinar a sua vida, a minha vida. E às vezes nós queremos sair da fornalha. E Deus fala assim, ainda não está pronto, não está no ponto. Você não está refletindo a imagem de Jesus ainda. Mas você fica lá esperneando, querendo sair. Nós temos livre-arbítrio. Como aquele povo que falou, Moisés, não queremos não. Fala você conosco. E nós não queremos, você também pode fazer. Só que você vai viver como aquele povo do deserto viveu. Andou 40 anos e chegou aonde? Lugar nenhum. Morreu no deserto. Sem ir a lugar nenhum. E eu e você conhecemos pessoas que andam e não chegam a lugar nenhum. Só andam. Não chegam a lugar nenhum. Porque Deus está dando oportunidade todo dia de você conhecê-lo, de você entrar na presença dele. Mas essas pessoas diziam, não, a gente não quer. E eles não quiseram, e você tem livre-arbítrio para escolher se você quer ou não viver na presença de Deus e conhecer o Senhor face a face. Tempo de jejum, confissão, arrependimento, olhar para as nossas impurezas, tudo isso faz parte de chegar mais perto de Deus e entrar na fornalha e dizer, tá bom Deus, enquanto eu não refletir a sua imagem, eu não quero sair daqui. Que você hoje possa, de verdade, não querer fugir da face de Deus. Amém? Moisés, quanto mais ele chegava, e eu penso que ele começou a ver tantas impurezas nele, né? Porque lá no deserto, quando ele foi chamado no outro deserto, Deus fala para ele assim, tira a sandália dos seus pés, aqui é terra santa, começa aí pela sua sandália, eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Começa aí pela sandália, para mim começar a falar com você, porque, Moisés, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, tenho tanta coisa para limpar esse seu coração, eu tenho tanta coisa para fazer para você chegar e me ver face a face. E Moisés começa lá e ele, naquela experiência, ele tem, eu penso, um pouquinho dessa experiência de entrar na presença de Deus e cada dia ele quer mais. E é isso que nós queremos. Nós queremos mais. Que o Senhor queime toda a impureza do nosso coração. Que a gente possa se arrepender de verdade. Que a gente possa dizer para Deus, quero ver a tua face. Eu não quero fugir da tua face. Nós não queremos um evangelho raso. Nós queremos uma vida profunda na presença de Deus. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Mas nós saímos das situações que não são agradáveis a Deus e queremos ficar mais perto de Deus a cada dia. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos nesse momento. Você realmente quer ver o Senhor? O texto de Mateus capítulo 5, verso 6 diz, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é uma suposição, é Jesus dizendo... Ele está dizendo com ponto final, é uma afirmação. Bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma certeza. Se você deixar Deus limpar o seu coração, se você deixar Deus purificar o seu coração, então você vai ver a Deus. Jesus está dizendo isso, afirmando isso. Então, se você tem no seu desejo, no seu coração, o desejo de ver o Senhor face a face como Moisés tinha, deixa o Senhor limpar o seu coração totalmente. Deixa Ele começar a limpar como Ele começou com Moisés e Ele vai prosseguir. Lembra que você, como a prata, que para ser refinada, precisa passar pelo fogo. E o fogo é fogo sempre, ele queima. E que você precisa decidir se você quer mesmo ou se você quer desistir. Se você quer andar pelo deserto, andar e não chegar a lugar nenhum, ok. Mas se você quer ver o Senhor face a face, você precisa dizer, Deus, queima e eu não quero sair da fornalha, não quero sair do fogo, até que eu possa refletir a sua imagem.
Senhor nesse momento. Enquanto nós ouvimos essa canção, converse com o Senhor. Coloque aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus foi falando no seu coração. Vai se arrependendo. Deixa Deus plantar essa semente de verdade no seu coração. As tribulações, tu está aqui, cuidando de mim. Não importa o que aconteça, sempre está perto de mim, perto de mim, perto de mim. Minha alma compadece diante a tua glória. Nada mais importa. Queremos ver tua Shekinah, Jesus, e ser totalmente teu, e ser totalmente teu. Minha alma compadece diante da tua glória. Nada mais importa. Queremos ver tua Shekinah, Jesus, e ser totalmente teu, ser totalmente teu. Nada mais importa, só tua presença me satisfaz, me satisfaz. Nada mais importa, só queremos estar em teus braços, em teus braços. Nada mais importa, só tua presença me satisfaz, me satisfaz. Nada mais importa, só queremos estar em teus braços, em teus braços. Nossa oração, Senhor, é que limpe os nossos corações. Se para ver a tua face, Senhor, teremos que estar com o coração totalmente limpo, e o Senhor diz que somos felizes, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós queremos dizer que nós queremos ver. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Purifica o nosso coração. Coloca, Senhor, a gente na fornalha se for necessário. E vai, Senhor, purificando como a prata, até que a tua imagem seja refletida. Que tenhamos, ó Pai, um coração de carne, sensível, pronto a ouvir e a obedecer, para que possamos ser totalmente limpos de coração.
Tira o coração de pedra, coloca coração de carne. Transforma, Senhor. Renova, Senhor. Tira mesmo, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Não somos nós no nosso braço, na nossa força, no nosso desejo. É no seu desejo, na sua força, da sua maneira. Nós nos colocamos diante de Ti. Pronto, Senhor. Clamamos a Ti. Queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Queremos ver a Tua face. Queremos ver a Tua face. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. Reina sobre nós, reina sobre esta igreja, reina, Senhor, sobre aqueles e aquelas que estão, Senhor, nos assistindo nesse momento. Reina sobre essa cidade, reina sobre esse estado, reina sobre a nossa nação, Senhor. Tu és o nosso Deus. Clamamos a Ti pelas próximas eleições. Clamamos, Senhor, que o Senhor coloca, Senhor, sobre nós autoridades que sejam, Senhor, compatíveis com a Sua vontade, com o Seu querer. Oh, Pai, clamamos a Ti. Como igreja, clamamos a Ti. Clamamos a Ti pelas nossas vidas. Queremos refletir a Sua imagem, Senhor. Queremos ser, Senhor, chamados filhos Seus, porque nos parecemos contigo, Pai. Queremos, Senhor, levar o nome de cristãos de maneira digna, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.